É isso mesmo que você leu aí embaixo. Eu saí de São Paulo, larguei tudo em Mogi e vim morar em João Pessoa. Meu nome é Camila Ribeiro, para quem não me conhece, e eu gravo vídeos motivacionais e uso a minha vida para inspirar pessoas. Se você ainda não me segue, clica aí no botãozinho aí embaixo de seguir e vem acompanhar a minha vida, que não é só flores, meu amor, aqui é a vida real e tem tanto coisas boas como difíceis, mas no fim, como eu sempre costumo dizer, Deus faz com que tudo coopere para o nosso bem. Então, vamos lá. Não ignorem o meu cabelinho suado, porque, meu amor, aqui faz calor com força. Então, nem repara, aqui nos bastidores nós temos meu ventilador ligado, porque aqui você não vive sem. Para quem já me conhece, sabe os vídeos anteriores que eu gravei falando da positividade, mostrei até o meu guarda-roupa, meu bem, e a vida que eu levava lá em Mogi, onde eu não estava tão feliz. Eu trabalhava tanto a lei da atração, com a positividade, enfim, mas o meu foco total é a parte da fé, onde eu trabalho com Deus, e é isso que eu inspiro as pessoas, porque a palavra que diz todos os caminhos dão a Ele, por quê? Atração, o que você busca sempre, o final maior de tudo é Deus, sabe? Eu costumo dizer, Deus é meu melhor amigo. Então realmente eu vim pela base da fé. Se você ainda não me conhece e quiser dar uma olhadinha nos meus vídeos anteriores, lá eu mostro a situação que eu vivia. E aí eu vou falar aqui para vocês como surgiu essa vontade, essa mudança assim tão repentina. Repentina não, né? Porque por trás tem todo um bastidor de uma vida. Às vezes a gente vê as pessoas evoluindo como se fosse do dia para noite, mas não é assim. Por trás tem uma longa história, uma trajetória que muitas das vezes as pessoas não falam e não comentam. Então parece que foi da noite para o dia, mas não foi. Enfim, eu falava muito de positividade, de agradecer, mesmo que aquilo não fosse o que a gente queria no momento. Deus mudou totalmente os meus planos. Eu estava terminando de pagar a casa, eu ia começar a construir. E lá no fundo do meu coração eu sentia que ainda assim não era o que eu queria fazer, construir a casa. Eu orei a Deus, sabe? Eu falei, Senhor, se for para eu construir, dá direção. Se não for, muda o meu caminho, me mostra para onde eu devo ir, o que eu devo fazer. Então eu comecei a juntar um dinheiro, né, para construir a casa, mesmo sentindo no meu coração que não era. E aí eu ia pagar o pedreiro, porque como vocês viram, eu falei sobre a minha cerca, era caindo de um lado. Eu mostrei também no vídeo anterior de como era a minha casa. Se você ainda não viu, vai lá ver. E onde eu estou agora, né? Então, comecei a juntar meu dinheirinho. Comecei a falar com pedreiros, a fazer orçamentos para eles. Eu não sabia se eu arrumava a cerca primeiro, se eu construía a casa, enfim. E fui entregando a Deus e orando muito e trabalhando e sendo grata, mesmo sendo muito difícil, como eu expliquei no vídeo para vocês. Se vocês ainda não sabem esse caminho, vai lá nos meus vídeos anteriores que eu explico tudo certinho. Comecei a juntar esse dinheiro e lá no meu coração dizia que não é seu lugar. O que aconteceu? Quando eu orei a Deus e pedi a direção, por isso que eu falo que é muito importante, sem religiosidade a gente está sempre conectado com Deus. É o que eu falo para todo mundo, porque ainda que você faça os seus planos, Deus é que sabe sempre o que é melhor para você. Tem uma palavra que costuma dizer, o homem planeja em seu coração, mas a última palavra é do Senhor. E meu amor, realmente, eu sou a prova viva disso. Olha, Deus e eu vou lhe falar, é uma jornada até aqui, viu? Comecei a juntar meu dinheiro, trabalhando, e quando eu entreguei a Deus, que eu fiz essa oração, que eu falo que é sempre muito importante, meu amor, as coisas começaram a ficar difíceis. Mas eu falo que começa a ficar difícil para depois ficar bom. Pois é. Começou o bendito do vizinho a me dar uma dor de cabeça, a jogar lixo na minha porta, a arrumar encrenca comigo. Do nada eu chegava do serviço, aquela bagunça, aquela discussão, era uma brigaiada sem fim. Tudo certo. Eu já pensei, bom, vou construir a casa aqui. Eu comecei a juntando dinheiro.
tudo certo. Começou a casa a me dar um monte de problema, mas surgia bicho da terra, baratinha da terra, que subia na minha casa, eu ia almoçar matando barata na parede. Eu vou lhe falar, mas foi um caso sofrido. Pois eu chorava, eu tava comendo, subindo aqueles bichos pra parede. E aí eu olhava de um lado, aquela ventania, a cerca caiu de um lado. Eu falei, não é possível. E mesmo assim eu procurando pedreiro, viu? Pra arrumar a casa. Mas Deus, ele é tão bom que ele não deixou eu gastar meu dinheiro lá na casa. Fui batalhando, ajuntando dinheiro e aí ajuntei uma certa quantia. Quando de repente no meu coração, que eu costumo falar assim que nunca é do nada, né? Comecei a pesquisar sobre João Pessoa, eu não sei porquê. Eu sei que eu sempre quis morar num lugar que fizesse calor a vida toda, porque eu sofro com um frio que não é brincadeira. Ainda tava no verão em Mogi, eu já tava sofrendo pelo inverno que não tinha nem chegado ainda. Comecei a pesquisar por João Pessoa, olhar as fotos, namorar as praias. E tudo certo, e guardando meu dinheiro. Eu combinava com o pedreiro, achava um pedreiro, fazia o orçamento. Então você faz semana que vem? Insistente que ia mexer na casa, né? Mas Deus é tão bom. Por isso que eu falo, quando a gente fala, Senhor, seja feita a sua vontade, não a minha, é a melhor coisa que vocês fazem. Porque se eu tivesse feito a minha, era pra eu estar lá botando lá e ainda ter gastado todo o meu dinheiro onde eu não ia estar feliz. Enfim, Senhor, seja feita a sua vontade. Eu conversava com o pedreiro, combinava pra ele começar e não dava certo. Me dava o pinote, não ia, o outro enrolava, deixa pra semana que vem, e eu ajuntando meu dinheirinho. Crente que ia mexer na casa, né? E falando, Senhor, seja feita a sua vontade. Pois é, nunca que dava certo. Aí eu comecei a pensar, né? Como assim, uma boa companheira de Deus, já de há muito tempo, eu tô começando a entender como que Deus fala, né? Então eu vi que tava dando tudo errado, eu falei, peraí, eu acho que não é pra mim construir aqui não, viu? Aleluia, irmão, aprendendo a ouvir os sinais de Deus depois de 1000 anos. Então falei, bom, tá dando tudo errado, o vizinho arrumando encrenca, a casa caindo nos pedaços, o vento sopra daqui, derruba de lá de cá. Falei, não é possível, não é pra eu construir aqui. E aí do nada, que não é do nada, que já era Deus botando os planos dele no meu coração, eu comecei a pesquisar sobre João Pessoa. Tá certo, comecei a pesquisar, olhar as praias, falei, nossa, já entrei nos grupos de lá, daqui no caso, né? Entrei nos grupos, ver o comentário das pessoas como que era morar aqui. Daqui a pouco eu já tava vendo o vídeo, o tempo inteiro tava no serviço olhando vídeos. Comecei a pesquisar as casas para alugar. Pensei, bom, comecei a entrar nisso, né? E fui. Aí eu tava no trabalho, aparecia pessoas que eram de lá e falava, sou lá de João Pessoa. Eu falava, você é de lá? Nossa, e como que é? A pessoa, eu vou voltar pra lá é muito bom. E aí eu fui juntando uma coisa na outra, né? Falei, acho que isso é um sinal, né? Não é possível. Aí comecei a pesquisar. Enquanto isso, parecia que a casa de Mogi estava me cuspindo. Parecia que Mogi já não era mais o meu lugar. Começou a dar errado no trabalho. Meu amigo, é o que eu vou falar para vocês, é passar pelo deserto. Começou a dar tudo errado. No trabalho, em casa. Eu vou falar para vocês, minha vontade era desaparecer. E aí eu fui criando aquela vontade, eu quero sumir daqui. Ou seja, que eu acredito, né, que era Deus já colocando no meu coração. Porque se eu não passasse por aquilo, por isso que eu falo, as dores, se a gente conseguir olhar por trás disso, elas vêm para te empurrar para frente, nunca para te decepcionar. Ou seja, Deus, ele sempre faz com que tudo coopere para o nosso bem. Por isso que é muito importante a gente aprender a confiar. Eu ainda tô aprendendo isso. Então parecia que tava, sabe, São Paulo me cuspindo pra fora. Falei, aqui não me pertence. Eu comecei a andar triste pra rua. Falei, meu Deus, não me pertenço mais nesse lugar. E fui pesquisando João Pessoa, comecei a entrar nos grupos, a falar com os moradores, enfim. Meu amigo, eu botei a casa pra vender. Pois é, botei a casa pra vender e fiquei bem caladinha, porque eu era daquelas que pedia conselho pra todo mundo, né? E aí as pessoas me decepcionavam, me deixavam pra baixo, enfim. Tá aí uma coisa que Deus me ensinou, fazer tudo calada. Por mais que às vezes vazavam aqui um ali e eu já desconversava, né? Porque a gente quer falar, quer ouvir, quer ser incentivado, mas nem todo mundo
motiva a gente, nem todo mundo vai falar algo pro seu bem. Então, às vezes também as pessoas vão dar conselhos que muitas vezes nem elas mesmas estão praticando. Por isso é muito importante você buscar tudo em Deus. E aí, beleza. Então, São Paulo já estava me cuspindo. Coloquei a casa para vender. Entendi que o dinheiro que eu tinha guardado para eu fazer a casa, na verdade não era para fazer a casa, era para eu conseguir ir embora, e comecei então a me planejar no escuro, eu e Deus ali bem quietinho. E aí falei, bom, eu não vou conseguir comprar uma casa agora, então se eu conseguir vender a minha, quem sabe eu compro lá. Enfim, coloquei para vender. Ninguém comprava a casa, porque estava naquela situação. Eu deixei bem claro, especifiquei tudo bem bonitinho na venda, cada problema que ela tinha, porque também, meu amor, se a gente faz as coisas erradas, a gente não prospera lá na frente, né? Já sabe. Eu já dei umas cabeçadas nisso também, mas aprendi depois de tanto apanhar. E aí, achei um comprador, só que o comprador não tinha vista para me dar, então ele queria me dar uma entrada e parcelar o resto. Todo mundo era assim, quase ninguém tinha dinheiro para dar de entrada. E aí eu falei, bom, tem tanto para me dar de entrada, eu tenho o dinheiro aqui que eu guardei, eu acho que eu vou alugar uma casa para lá. Pois é, meu bem. Aí você fala, você é corajoso. E aí fui pesquisando pra cá. Só que eu via muitas casas para alugar. Então eu falei, nossa, é muito fácil. O povo vai lá, é tudo mais barato. Então eu fui naquela esperança e orando a Deus, vi que tava tudo fluindo. Tá certo. Falei, vou alugar uma pousada, uns 4 dias, e lá na pousada eu saio a pé pra caminhar, e lá eu faço um bem bolado, alugo uma casinha e vivo feliz pra sempre, meu amor. Pois eu pesquisei a pousada e na mesma semana apareceu um comprador que queria me dar uma entrada, pois eu pensei 1, 2 e falei, beleza, vamos vender. Então eu aluguei uma pousada pelo Booking, pesquisei muito, passagem de avião estava muito caro, né? E eu falei, e orando, Senhor, me ajuda, Senhor, é para eu ir, orando, confirma, Senhor, fala para mim, se for para eu sofrer, não deixa eu ir. E foi, sabe, conversando muito com Deus, e tudo foi fluindo. As passagens estavam 2.000, 3.000, todo esse valor, as passagens de avião. Eu nunca tinha andado de avião. E aí eu sentia no meu coração, não compra ainda. E eu falei, tá bom, vou esperar. E fiquei esperando. Até que na semana seguinte, que é a semana da Páscoa, né? Não sei o que me deu, que eu olhei lá na passagem de avião, né, da Latam. Menino, e bem no domingo da Páscoa, a passagem estava R$700. Pois eu não pensei 2 vezes, fui lá e comprei a passagem. Eu comprei a passagem de avião bem no domingo da Páscoa, pois eu disse assim, bem no dia que eles comemoram a ressurreição de Cristo, vai ser o tempo que eu vou ressuscitar para uma nova vida. E aí eu aluguei a pousada 4 dias, né, e comprei a passagem do avião. Depois que eu comprei a passagem do avião, aí o desespero começou a bater. Será que era isso mesmo? Meu Deus, então eu negociei a casa e a pessoa me deu a entrada e eu falei, agora não tem mais o como chorar, né? Pedi as contas do trabalho. Olha pra você ver, agora me fala se isso não foi pela fé, porque não tem outro motivo não. Olha, não é qualquer um que tem essa coragem não, meu amigo, não é. Fui lá e pedi as contas do trabalho. Eu já não trabalhava registrado, eu recebia por dia, enfim. Saí e falei, preciso pelo menos de uma semana, porque eu estava muito sobrecarregada devido aos sofrimentos que eu estava passando já da casa, né? Enfim. E aí fui falar para a família, que foi o que eu senti, que Deus me disse igual a Abraão, sai da tua terra e vai para o lugar onde eu vou te mostrar. Aí, meu amigo, eu fui me despedir da minha família. Pois é o que eu falo pra vocês, a minha família é uma bênção, mas se vocês for pedir conselho pras pessoas, elas vão decepcionar, porque elas não sabem, né? A minha família também me ama, eles não iam querer me ver sofrer, fazer essa loucura. Então eu fui falar pra eles, tô indo embora. E foi aquele chororô, aquela confusão toda, e o povo, você é doido? Eu falei, mas eu tô indo pela fé, foi Deus, eu estive orando muito, Deus que me encaminhou até eles entenderem. Ficou daquele jeito, né? Pois já era tarde demais.
Pois eu falo, é um conselho que eu costumo dar. Eu acho que a minha vontade de ser feliz foi bem maior que o medo de vir. Na verdade, assim, eu preferi vir com medo de dar errado do que nunca tentar e viver a vida toda sofrendo do lado de lá. Por isso que eu falo, se você tem um relacionamento com Deus e Deus te encaminha, só vai, né? E eu sempre tive esse espírito assim de Deus já tinha me treinado antes com as coisas que eu já havia passado na minha vida, pra lá e pra cá. Então acredito que tudo isso foi um treinamento, sabe, na minha vida, para eu conseguir hoje ter essa coragem. Então quando eu olho para trás, eu vejo que tudo que eu passei foi necessário para eu me tornar essa pessoa, para eu ter a coragem de ir onde Deus mandar eu ir, né? Então na hora a gente não entende o que a gente passa, mas depois a gente olha para trás e começa a compreender que tudo tinha as mãos de Deus, Deus está em tudo, graças a Deus. Aí tava tudo bonitinho, pois é, aquela ansiedade de matar o cão, porque pensa, uma mulher sozinha não, com Deus, mas eu ainda tô em aprendizado dessa confiança, né, eu sou falha, então começou a baixar o sangue frio, porque eu já tinha comprado a passagem, já tinha alugado a pousada e falei, agora eu vou ter que ir. E aí juntou o medo, juntou tudo, e eu falando com as pessoas, e todo mundo falando que era ótimo, enfim, e aí eu falei, tá bom, eu vou. E aí foi chegando a semana, eu não dormi a semana toda, e aí chegou o grande dia, pois eu vim, dormi no aeroporto, para não perder o voo, e só vim. Juntei as minhas roupas, deixei a casa toda para a pessoa que comprou. Ou seja, não tinha muita coisa, era bem simples, né? Mas eu acredito que para quem também estava começando era algo bom. Ele já tinha ciência de tudo como era e falou que para ele era ótimo, assim como foi para mim no começo, né? E depois já não era mais o meu lugar. Com tudo isso que eu falei aqui para vocês, eu acho que eu quis dizer muito sobre o confiar, sobre tudo você falar em primeiro com Deus, sabe? É o que eu aconselho todo mundo, porque às vezes a gente pede conselho para um, para outro, por mais que as pessoas tenham boas intenções de ajudar, elas vão dar conselho baseado na vida delas e muitas das vezes elas mesmas nem conseguem resolver os próprios problemas. Por isso que é muito importante a gente, Camila, mas eu não sei ouvir de Deus, eu não sei. Ele fala, pode ter certeza, ele fala através de uma frase, de uma paz. Você vai saber quando ele fala, é isso mesmo, nossa, é isso. O que Deus fala traz paz, com leveza, vai acontecendo, vai fluindo. Quando você insiste em algo e tá vendo que não tá dando certo e fica batendo, aquilo não é para você. Quando é de Deus, tudo vai fluindo, ainda que tenha cansaço, ainda que tenha trabalho, lá no fundo do seu coração você sabe que sabe? Não tem como eu te dizer, é só você sentindo, mas você vai saber quando for. Então por isso a importância de sempre chegar a Ele primeiro, né? Eu sei que às vezes a gente quer ouvir de alguém e eu sou a pessoa, a prova vive assim, que eu nunca tive, não tenho com quem contar, porque às vezes eu falava com a família, eu não posso resolver problema, amigos, não. Então eu sempre tive que ser muito dependente de Deus, isso foi ótimo. Eu não entendia porque eu era solitária, que foi também um vídeo que eu gravei para vocês, onde tudo isso teve um porquê. Então até na solidão Deus foi me ensinando, né, a confiar nele, a aprender a ouvir dele, a entender, isso é Deus falando, entendeu? Então tudo foi necessário. Então não fica bravo comigo não, porque eu vou ter que gravar a parte 2, porque esse vídeo ficou muito grande, não tem como gravar uma história em apenas alguns minutos de vídeo. Então, gente, assiste a parte 2. Beijo no coração.